Salmo de número 15. Vamos lá, que a gente está para terminar ele, vamos fechar. Domingo que vem a gente fecha. A gente termina, a gente passa para outro. Estudar o 119. Aquele a cujos olhos o réprobo, que é o homem mau, é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. O que nós estamos falando, para você que não está acompanhando essas mensagens aos domingos, nós estamos mostrando nesses salmos aquilo que o Senhor Deus falou com Davi, que é a necessidade que cada ser humano precisa ter na sua vida para fazer parte do reino de Deus e para permanecer nele. Ou seja, numa linguagem que todo mundo entende, para ser um verdadeiro evangélico, um verdadeiro filho de Deus, e para ser um cidadão do céu, aquele que vai morar na eternidade com Deus, às vezes os homens colocam assim: aceita Jesus, entrega a tua vida a Deus, se batiza nas águas e pronto, o resto está confirmado. Está não, irmão. Pelo menos, então, Deus mentiu para a gente. Se os homens estão certos a afirmar isso, Deus então mentiu. E a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, nesse Salmo de número 15, nós vemos aqui, como nós já vimos desde o versículo de número 2, sobre Deus falar sobre a sinceridade, a prática da justiça, agir de uma maneira correta, não difamar com a língua, seja o seu próximo, seja o seu vizinho, mas desprezar no nosso coração todo tipo de maldade, qualquer tipo de mal, desde uma afronta, desde qualquer outro tipo de sentimento, é necessário que a gente não permita que isso esteja na nossa mente ou no nosso coração. Nós falamos já sobre esses assuntos e hoje nós vamos tocar em mais uma aqui. Por quê? Porque ele diz aqui: aquele cujo homem mau, que a palavra réprobo é mau, é desprezado. Então você despreza todo tipo de maldade, não só na sua vida, ou qualquer outro tipo de pessoa. Nós pegamos como referência aqui Gênesis 4, quando Deus falou com Caim, que planejou e executou a morte de seu próprio irmão Abel. E quando Caim fez isso, antes dele fazer, o Senhor Deus já tinha falado com ele. E mesmo assim, Caim levou o negócio adiante, executou a coisa, e Deus foi e baniu Caim da sua face. Por quê? Porque Caim não se arrependeu. Toda pessoa que comete maldade e quer permanecer no erro, se a gente permite, é como se nós mesmos estivéssemos cometendo aquilo que a pessoa está fazendo. Eu já tive, por exemplo, pastores que trabalhou com a gente e que erraram e erraram feio. Errar é do ser humano. Meu pai já me dizia isso há muitos anos sem ser evangélico. O erro é humano. Agora, a burrice é persistir no erro. Todo mundo pode estar falho, todo mundo está sujeito a erro. Agora a questão é, na hora que você erra, o que é que você faz com o seu erro quando você descobre que está errado? Ah, não, eu sou assim, quem quiser ficar comigo tem que me aceitar assim. Ok, é uma opção sua de continuar vivendo de uma forma errada, mas é uma opção minha de não conviver com você, vivendo de uma forma errada. Você pode ver, por exemplo, que lá em lá em Gênesis 12, Gênesis 13, 14, você vê a história de Abraão com o Ló.
Ló era sobrinho de Abraão. Na verdade, Ló foi criado por Abraão, né? O seu pai acabou falecendo, e Ló criou Abraão como se fosse um filho. Não era filho, era sobrinho. Mas ele que terminou de criar Ló, e assim ele convivia com ele. Daí que muita gente às vezes não entende por que Ló, quando Deus mandou ele sair, Abraão foi levando Ló juntamente com ele. Então, havia esse relacionamento entre eles. Mas as coisas, quando eles começaram a crescer, os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Abraão chamou Ló e disse: olha, não convém que seja assim. Não pode ser desta forma. Nós não podemos ser irmãos e ficar nessas birras, nessas brigas, nessas intrigas, nessas coisas. E aí ele fez a Ló o convite: a terra está diante de ti. Se você for para a direita, eu vou para onde? Para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Enquanto Abraão não fez aquilo ali, se afastando daquele tipo de comportamento errado, Deus não abençoou mais Abraão. Ele ficou estático, ficou paralisado. Ele prosperou financeiramente? Prosperou. Mas o sonho maior que ele tinha, digamos, o sonho de consumo, Deus só deu quando ele se separou daquelas intrigas, daquelas picuinhas que eram geradas entre ele e Ló, que consequentemente entre os trabalhadores de Ló e os trabalhadores dele. E aquilo encheu a paciência de Abraão a ponto dele tomar aquela atitude. Então, se não dá para conviver, se não vai mudar, se não quer um conserto, então a melhor maneira de preservar a si mesmo é como ele diz aqui, é não aprovar, é não compactuar, é não aceitar. Porque a partir do momento que você aceita o erro da pessoa, é como se você estivesse errando juntamente com ela. Por isso que ele diz, aquele a cujos olhos o homem mau, ele despreza. Como falei aqui domingo passado, só repetindo, toda espécie de maldade, seja sua, ou seja de seu filho, seja de sua mãe, seja de seu pai, você não deve concordar. Você não deve compactuar. Por quê? Muito simples. Eu não falei isso domingo passado, mas vou falar agora. Levítico capítulo de número 5, versículo de número 1. Por que a gente tem que se afastar de onde tem erro, onde tem falha, onde tem erro que não quer ser consertado? Porque erro e falha você sempre vai ter. Agora, se não quer se consertar, aí é necessário que se tome atitude. Levítico 5, versículo 1. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja o que viu ou o que soube, se o não denunciar, então levará o quê? A sua iniquidade. Olha o que ele está falando. Se pelo menos acobertar o erro, acobertar a falha do outro, você viu ou você ouviu. A palavra blasfêmia aí, você traduz ela por maldição. Você vê, por exemplo, aquele caso que a irmã estava contando aqui, de família. Isso é um problema de família, mas, infelizmente, o Estado, às vezes, tem até que interferir nesses problemas de família. Por quê? Porque, às vezes, os filhos maltratam os pais. E não é só maltratar, não. Enganam e literalmente roubam mesmo os seus pais. Tem caso que, às vezes, a justiça tem que tomar as providências cabíveis contra aquelas pessoas que fazem esse tipo de atitude. Então, às vezes, o que acaba acontecendo? Muita gente sabe e muita gente vê, mas o que muitos não fazem? É não tomar, é igual mais ou menos assim, uma entrevista a uma senhora lá na favela, lá no Rio de Janeiro, e foram fazer uma pergunta para ela, ela virou assim e disse: moça, eu sou cega, surda e muda.
Mas ela está vendo tudo que está acontecendo lá dentro. E ela está sabendo tudo que está acontecendo lá dentro. Ela só não quer falar nada. Não funciona isso aqui espiritualmente. Porque Deus não quer somente que eu denuncie, Ele quer que eu não compactue, que eu não concorde, que eu não viva daquela forma. Por quê? Porque diz assim, se você soube, ou se você ouviu, e se você não denunciou, o mesmo erro daquela pessoa passou a ser também o seu. Prático. O mesmo problema que aquela pessoa tiver, quem acobertou, quem compactou, também vai ter. Então tem muita gente hoje que sabe o que está acontecendo com eles? Eles estão colhendo junto com alguém que plantou. Você não plantou, mas você está colhendo. Mas eu sou o culpado disso? Não, mas você soube. Quer ver uma coisa? Às vezes é cada história que vem com a gente. Uma época, uma senhora foi com um pastor e ela disse assim para ele: pastor, o meu pai está abusando da minha filha que tem 5 anos de idade. O que eu faço? O meu pai é cristão. Bom, se ele é cristão fazendo esse tipo de coisa, ele é um louco. De crente ele não tem nada. Que pelo que nós sabemos, crente não tem esse tipo de comportamento. Aí eu disse: você sabe, você tem certeza disso? Sim, absoluta. Então, aí já é o seguinte: isso já não é mais um caso de família. Isso é um caso de polícia. E você deve fazer o quê? O que eu faço? Eu oro pelo meu pai? Orar? A Bíblia diz que se você quer temer a autoridade, faça o bem e terás o louvor dela. Agora, se você não faz o bem, a autoridade está aí como ministro de Deus para poder fazer o que é certo. Então a senhora faz aqui, a senhora sai daqui, aqui tem uma delegacia. A senhora vai lá na cadeia e denuncia. Por quê? Tem prova? Tem. Então pronto, e a polícia vai analisar e vai ver. Por quê? Porque se você sabe, mãezinha, que sua filha está sendo abusada e você não tomou atitude porque é o seu amante, ou porque é o seu marido, ou porque é seu irmão, ou porque é qualquer outra coisa, você é tão culpado contra aquele que está violentando ela. É isso que Deus está mostrando. É a mesma coisa. É basicamente assim pelo que nós ouvimos. Amém, irmãos? Presta atenção no que eu vou te falar. Olha. O que nós ouvimos falar dos jornais, certo? Quem assiste jornal aí? Ok. Então você ouve falar daquelas coisas que acontecem em Brasília. Sim ou não? Ok. Mas você vê que lá muitos ficam protegendo uns aos outros que estão no meio deles. É ou não é? Se eles fazem aquilo para livrar a cara de uns dos outros, o mesmo erro do outro que está lá é o mesmo erro de quem está livrando a cara dele. Se é que tem livramento para aquilo. Né? Se é que houve aquilo, perdão. Se é que está havendo aquelas coisas, se elas são verdadeiras, aquelas denúncias, se elas são verdades, e eles estão tentando salvar a todo custo, de toda maneira proteger aquela corja toda, tanto é culpado quem fez, quanto quem está dando a proteção. É isso aqui que Deus está explicando, é o que está falando com Davi. Davi, todo homem mau, ele não pode ser respeitado. Toda maldade, tudo aquilo que estiver fora do lugar. É basicamente assim, quer ver? Olha, nós vemos aqui que hoje as coisas estão tudo invertidas. Antigamente, né, se você amarrasse o cachorro com linguiça, o cachorro comia linguiça. Hoje é a linguiça que está comendo o cachorro, né? Aí o que acontece? Hoje você vê tudo invertido. Deus está dizendo assim: Davi, o homem mau não pode ser respeitado.
Ele não deve ser levado em consideração. Pelo contrário, o homem mau, você deve desprezar todo tipo de maldade. Eu já expliquei isso aqui, não vou voltar, porque você despreza o erro da pessoa, não a pessoa. A gente não tem que desprezar as pessoas, mas os erros que as pessoas cometem, irmão, seja quem for. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa que errar. O erro deve ser. Você vê, por exemplo, olha, Paulo. Paulo chegou em Antioquia, Pedro estava lá. E aí daqui a pouco chegou uns discípulos lá da parte de Tiago, que estava em Jerusalém. E Pedro mudou o comportamento. Paulo chamou Pedro e a Bíblia diz que Paulo resistiu Pedro na cara. Ou seja, o que Paulo reprimiu? O comportamento de Pedro. Porque antes que não tivesse ninguém de Jerusalém lá, Pedro estava comendo com todo mundo, conversando com todo mundo. Quando chegou o pessoal de Jerusalém, Pedro virou adversário, inimigo daqueles que estavam antes conversando. Paulo foi, e aí o negócio pegou por causa dessa atitude errada. Paulo desprezou Pedro? Não, desprezou o comportamento dele. Você está entendendo, sim ou não? A gente não tem que desprezar as pessoas, mas o comportamento errado, a atitude errada, a gente tem e a gente deve desprezar. Se a gente não fizer isso, meu irmão, não tem como. Outro dia uma irmã chegou aqui comigo e disse, pastor, estou arrasada. Eu falei, por quê? Ela disse, a polícia acabou de sair da minha casa e levou meu filho preso. Pastor, eu estava na porta de casa. O policial chegou para mim e disse, minha senhora, eu estou procurando o fulano de tal, assim, tem um mandato de prisão contra ele. Ele está em casa? Se a senhora me disser que ele não está, eu não vou nem entrar na sua casa. Mas se ele estiver aí, eu preciso levar ele comigo. Ela olhou assim para o policial e ela disse, pastor, me veio uma vontade de mentir. Mas daquelas. E eu olhei para o policial e disse assim, meu amigo, por que ele tem esse mandado de prisão? O que ele fez? Ele falou, ele fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, isso. Aí ela falou, então pode entrar, ele é o terceiro quarto do corredor, à sua direita, você pode pegar ele, está aí. Por quê? Porque ela disse, é meu filho, pastor. Mas meu filho está errado. E se meu filho está errado, eu não posso passar as mãos nele. Meu coração está doendo. Mas eu tive que fazer. Você vê que às vezes o que ocorre? Da mesma forma que Deus disse, não concorde, não compactue, não aceite e não vá aplaudir nenhum tipo de maldade. Do outro lado, o que você faz? Honra aqueles que temem ao Senhor. Não é só a gente desprezar o que está errado, os erros, mas é a gente aplaudir o que está certo. Tem alguém que está honrando a Deus? Então, você e eu devemos honrar a estas pessoas. Antes de honrar, vamos ver primeiro quem é que teme ao Senhor. Porque ele está dizendo, se tem alguém que teme ao Senhor, você deve honrar essa pessoa. Porque às vezes você pode estar honrando a pessoa errada. Como eu te disse, né? Às vezes antes era o cachorro que comia linguiça, agora é a linguiça que está comendo o cachorro. Está tudo invertido. As coisas estão todas mudadas. Os conceitos, né? as condições, as posições, as colocações, estão tudo invertido nesse mundo. Quem às vezes é mau é aplaudido. E quem é bom é desprezado. Ah, sim. Tipo assim, quer ver? Só de contar uma história antes de entrar nisso aqui. Abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo de número 8, por favor. Já vou falar já de Provérbios, mas vou te contar uma história primeiro. Uma senhora chegou comigo, foi lá no Rio de Janeiro. Diga, graças a Deus, foi no Rio de Janeiro. Aqui no Pará não acontece isso. Ela chegou comigo lá no Rio de Janeiro, ela disse assim, pastor, ore pelo meu filho, meu neto. Meu neto está aqui dentro dessa favela, meu neto é traficante. Meu neto está aí dentro, está perdido. Me ajude, pastor, em oração.
Gostaria tanto que meu neto fosse um médico, fosse uma pessoa de bem e tal. Aí comecei a orar com ela, daqui a pouco veio a filha dela, e a gente, né, começou a fazer campanha, começou a fazer corrente. De um dia apareceu um garoto lá na igreja. Garoto mesmo. E ele tinha um fuzil dentro da sua mochila. E ele chegou comigo e disse: pastor, eu quero trocar o meu fuzil por uma mochila. Ou por uma Bíblia. Eu falei: onde é que está seu fuzil, rapaz? Está aqui dentro dessa mochila aqui. Ele tirou a mochila e tal, botou lá, mostrou. Eu disse: deixa eu chamar um obreiro ali. Nós tínhamos um policial lá na igreja, que era o obreiro nosso. Ninguém chamava ele de policial lá dentro da igreja, só obreiro. Chamar um obreiro. Chamei ele, falei: recebe aqui, faz a troca com ele, que ele está querendo trocar aí. Aquele menino ficou, depois foi passando, ele chegou comigo: como é que eu faço para me batizar, pastor? Eu ensinei para ele, ele foi, se batizou, chegou comigo depois: pastor, como é que eu faço para me ser obreiro? Aí eu fui, ensinei para ele, aí ele chegou para mim depois: pastor, eu quero ser pastor, como é que eu faço para me ser pastor? Aí entrou a mãe dele e a avó dele. E sabe o que a mãe dele e a avó dele fizeram? Não tiramos você da favela para você ser pastor. Tiramos você da favela para você ser um médico. E aí começou a brigar com o menino. Aí um dia eu disse para a mãe dele assim: alguma vez, quando ele estava na favela, a senhora falou assim com ele? Falou: não, senão ele metia o tiro na tua cara. Ou seja, as pessoas, quando elas são más, elas são respeitadas por causa do mal que elas podem causar. E quando elas são boas, elas não são honradas por elas serem pessoas de bem. Porque honrado significa respeitado. As pessoas respeitam bandidos, mas não respeitam homens de Deus. Respeita o bandido por causa do revólver na mão dele ou por causa da arma na mão dele. Mas não respeita o homem de Deus que é de paz. Né? Isso daí, nós vemos hoje esses valores invertidos e desde aquele tempo Deus já está recomendando aqui. Ó. Porque se isso aqui não fosse necessário da nossa parte a gente fazer, Deus não teria colocado isso como condição para estar e para permanecer no seu reino. Condição para entrar no céu e condição para você poder permanecer nele, né? Digamos assim, de passagem. É isso que Deus está mostrando. Davi, o homem de bem, aquele que teme ao Senhor, aquele que age de uma forma correta, ele precisa ser honrado. Você sabe o que mais acontece hoje, tanto por ovelhas e também como pastores? É a desonra. O que mais faz as pessoas sofrerem hoje é a desonra. O que tem de gente dentro da igreja sofrendo por desonrar as pessoas que Deus colocou sobre elas, não é brincadeira. Como eu disse para você, você respeita o ímpio lá fora por causa do mal que ele pode fazer. E dentro da igreja você confronta as pessoas de bem que Deus colocou para poder te orientar e te ensinar o caminho de Deus. A essas pessoas você resiste. A essas pessoas você critica. A essas pessoas você fala mal delas. A essas pessoas você prejudica elas. Mas por que não faz isso com o cara lá de fora? Ah, porque aí a história é outra, né? Só que aí você tem um problema. Qual o problema que você tem? Você perde o direito de pertencer ao povo de Deus por causa disso. Você perde o direito de estar no meio do povo de Deus por não honrar aqueles que são pessoas que temem ao Senhor.
Independente, se seja o irmão, se seja obreiro, se seja pastor, a gente não tem que honrar, não é só o pastor, a gente não tem que honrar, não é só bispo, a gente não tem que honrar, não é só se nós estamos dentro da casa de Deus, nós temos que honrar as pessoas que têm o temor a Deus. Independente se elas são do nosso ministério ou não, porque o que é de crente hoje, irmão, que falam mal de outros ministérios, que não respeitam outros ministérios, que parece que só eles que estão no caminho certo e só eles são de Deus, e a pessoa não percebe que isso é um dos problemas que leva ela para o fundo do buraco. Mas eu não sou da Igreja Universal, mas dentro da Igreja Universal tem gente que teme ao Senhor, então respeita. O fulano é bandido, você pode provar. O R.R. Soares não é de Deus, é um falso profeta. Você pode provar isso? Porque se você estiver enganado, você estará bem encrencado. Você estará bem encrencado na sua vida. Por quê? Porque Deus está dizendo que nós temos que honrar. Quem? Os que temem ao Senhor. Se a pessoa teme a Deus, nós temos que honrar ela. Nós temos que ter todo o respeito, todo o carinho, todo o cuidado com essa pessoa, se ela tem o temor de Deus na vida dela. E é fácil. Aí nós vamos ver o que Salomão diz, que o que tem o temor do Senhor, como é que ele age. Provérbios 8, versículo 13, por favor. Provérbios, capítulo 8, versículo de número 13. Já estou terminando, diga graças a Deus. O temor do Senhor é o quê? Aborrecer o mal. Olha para cá. Eu falei domingo passado, vou repetir de novo algumas partes, mas veja só. Deixa o versículo aí, Benedito. Deixa o versículo aí, por favor. Isso. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Por exemplo, irmãos, a Bíblia diz, em Malaquias 2, acho que o versículo 16, que diz assim, que Deus odeia o repúdio, ou seja, aborrecer é odiar. Que Deus odeia o repúdio. O que é o repúdio? O repúdio é o divórcio. Então, se Deus odeia o divórcio, nós cristãos também devemos o quê? Mas você já viu que 25% dos casamentos, dos divórcios que são feitos, 25% são de pessoas que se autodenominam cristãs? Essas pessoas odeiam? Então elas não temem a Deus. Porque quem não tem o respeito a Deus, não merece também meu respeito. Se você tem uma historinha, aquelas histórias daqueles reis, você pega, por exemplo, o primeiro, o segundo reis, o primeiro Crônicas, o segundo Crônicas. Você pega eles e você vai ver as histórias de uns reis. E é interessante. Teve um rei chamado Josafá, que se aparentou com um outro chamado Acabe. E acabou mesmo. O Acabe era casado com Jezabel. Jezabel foi quem trouxe o culto a Baal e fez o povo de Israel se tornar idólatra. E esse homem chamado Josafá era o rei de Judá e o Acabe rei de Israel, quando já havia dividido em dois reinos o povo, o estado de Israel. Mas o que ocorre? O que o profeta reclama com o rei Josafá? Devias tu respeitar ao ímpio e ajudar aqueles que aborrecem ao Senhor? Desde agora haverá guerra contra ti, vai ter problema, o negócio vai pegar para o teu lado. Sabe por quê, Josafá? Porque aqueles que odeiam a Deus, aqueles que aborrecem a Deus,
você se aliou com eles. Quem que Josafá deveria ajudar? Ele deveria ajudar pessoas que tinham o temor de Deus no seu coração. Com quem é que eu me ajunto, pastor? Você deve se ajuntar com pessoas que têm o temor de Deus no coração. Por quê? Porque nós temos que aborrecer o que é mal. É simples assim. Prático. Às vezes as pessoas se ajuntam com os outros que não tem nada de Deus nas suas vidas. Lembra? Por exemplo, de Jonas, que nós falamos aqui, que foi o tema da nossa vigília. Lembra de Jonas? Por ele estar dentro de um navio, o que aquele navio foi? Quase naufragou. E se não tivesse jogado Jonas para fora do navio, mas Jonas era um profeta, sim, mas não tinha temor do Senhor naquele momento. A pessoa que não tem temor do Senhor no seu coração, você tem que deixar Deus tratar com ela. Tem muito filho seu, meu, que não tem temor de Deus, porque a gente não deixa Deus tratar. E é por isso que eles não respeitam a Deus. É por isso que eles nunca se consertam. Você pode ver, por exemplo, olha, o povo de Israel, nos tempos de Moisés, Deus diz assim: Moisés, saia da frente deles, deixa eles comigo. Moisés, não, senhor, faça isso não. Moisés entrou na frente, pediu a Deus misericórdia, Deus disse: tudo bem, eu vou perdoar eles, pega, desce, leva eles à terra que eu jurei que daria, mas lá na terra eu vou visitar o pecado deles. Não fica você pensando que eu não vou tratar com eles, que eu só estou adiando o tratamento, mas vai chegar a hora que nós vamos ter que acertar a conta. Por quê, meu irmão? Porque Deus detesta o mal, Deus aborrece o mal, seja ele praticado por quem quer que seja. Por isso a pessoa que teme a Deus, o que ela faz? Ela aborrece toda espécie de males. Ela aborrece a prostituição, ela aborrece o adultério, ela aborrece. Você vê, por exemplo, José, quando a mulher do Potifar chegou: deita comigo, cara, Potifar não está aqui, vamos botar um chifre nesse cara, moça, vamos embora. O que ele fez? Ele disse: eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não vou fazer uma coisa dessa. A mulher rasgou a roupa de José e ele sai nu, correndo para dentro da casa de Potifar. Por quê? Porque ele não quis cometer algo que é mal aos olhos do Senhor. Como eu te disse, às vezes a gente reverencia canalhas, crápulas, corruptos, ladrões e bandidos. Mas aos homens de Deus, a gente critica, a gente despreza, a gente odeia, a gente maltrata, a gente faz pouco caso. Por que esse mundo está de cabeça para baixo? É por causa da inversão de valores. Não, mas não tem nada a ver, pastor, isso é besteira. Olha, pastor, esse evangelho que o senhor está pregando aí, esse evangelho não é mais isso, Jesus é amor, pastor. É? Tá bom, então continua para ver se você fica dentro. Não leva as coisas a sério, não. Se Deus está dizendo que eu devo reverenciar, que eu devo respeitar quem tem o temor dele, e quem tem o temor dele é quem aborrece o mal. É quem detesta. Ô pastor, por exemplo, irmão, olha, se tem uma coisa, a minha mulher sabe disso, que de vez em quando tem uns caras que vêm fazer fofoca para mim no tal do WhatsApp. Pastor, por quê? Aí eu ponho o áudio às vezes para ouvir. Ai, Jesus, aquilo me sobe, aquela coisa assim, sabe? Eu desligo esse troço, que eu não quero escutar mais isso. É a pessoa falando mal da outra.
Às vezes marido falando mal da mulher. Não fala mal da sua mulher se ela não estiver perto de mim ouvindo. Isso é maldade. Não fala mal do teu marido se ele não está junto comigo ouvindo o que você está dizendo. Isso é maldade. Isso me deixa irritado, isso me passa. E eu fico imaginando, se isso que eu sou carnal, sou de carne, se isso me irrita, imagine Deus. Imagine Deus que é santo. Você vê essas maldades que fazem, dessas coisas que nós vemos todos os dias em televisões. Dinheiros desviados de recursos, muitos desses até para dentro de igrejas. Homens que se dizem de Deus recebendo esse tipo de maracutaia. E sabe o que muita gente faz? Ainda reverencia esse pessoal ainda. Por quê? Porque simplesmente chegam lá com todas as provas e com tudo que está ali. Não, é perseguição, é isso e aquilo, é aquilo outro. Não, irmão. Não dá para respeitar o que Deus não respeita. Não dá para você engolir o que Deus não engole. É o que o profeta fala com o rei Josafá, que era um homem de Deus, um camarada maravilhoso, mas ele diz, rapaz, por que você foi ajudar o ímpio? Por que você foi ajudar aquele que aborrece a Deus, rapaz? Nós temos que ajudar as pessoas? Claro. Mas sabe quem é que a Bíblia diz que são os principais que devemos ajudar? Os da família da fé. Nós temos que ajudar? Tem que ajudar a viúva? Tem. Mas uma viúva, perdoa a expressão da palavra, safada, não tem que dar nada a ela. Aquela viúva que é de oração, aquela viúva que é de Deus, aquela viúva que é santa, que é correta, pode ajudar ela. Porque Deus vai te abençoar. Aquele órfão que é santo, que procura, que luta, que busca a Deus, que se santifica, aquele sem vergonha, tem que ajudar ele a sair da safadeza primeiro. Por quê? Porque é isso que hoje, às vezes, as pessoas precisam entender. Vou falar uma coisa para você aqui hoje. Tem gente que se chegar numa igreja que o pastor prometer que ele vai ter uma mansão, que ele vai ter um carro, uma fábrica, uma empresa e muito dinheiro no banco, ele ajuda esse pastor. Mas se ele chegar numa igreja onde o pastor diz assim, olha, se você mudar, se você converter, você vai ser um santo homem de Deus e você vai morar na eternidade com Jesus, esse pastor ele não ajuda. Por quê? Porque esse pastor não prometeu casa para ele, nem bem, nem nada. Então as pessoas preferem canalha. Não é de agora, porque você pode ver, por exemplo, na primeira eleição que houve. Quem que Adão preferiu? Preferiu o diabo do que Deus. Deus diz, não come, Adão preferiu comer. Aquela foi a primeira eleição que houve, irmão. As pessoas já aprenderam a votar errado, fazer a escolha errada. Depois você vê lá na frente a história se repetindo. Né? Pilatos pega Barrabás, pega Jesus e diz, quem que eu solto? Todo mundo gritou quem? Então não é de agora que as pessoas escolhem coisa errada, não. Preferem honrar o erro do que honrar o que acerta. Então, se o seu marido aborrece o mal, respeite-o. Sua mulher, seus filhos, seus pais, respeite-os. Toda pessoa que aborrecer o mal, como eu disse para você, é aquilo que Deus condena. A gente tem que aborrecer a soberba, porque ele diz aqui, olha, o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Eu já falei com você da boca perversa. É o camarada que vive para falar mal dos outros, irmão. O que é de crente que gosta de falar mal de crente, irmão? Você basta ir no tal do Facebook. Os crentes se pegam lá que xinga até palavrão um para o outro. E é crente, às vezes até pastor. Eu fico olhando aquela baixaria. E eu digo, Deus meu, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque essas coisas nós devemos aborrecer. Se alguém que comete isso aqui
é soberbo, é arrogante, anda errado, tem uma boca perversa, anda falando mal dos outros. Ah, irmão, sinto muito. Não dá para respeitar um cidadão desse. Ou seja, aquele camarada que se dizendo pastor, que gosta de ficar apontando e citando o nome e ir pegando contra outros, seja no Facebook, na televisão, seja qualquer... Irmão, você está perdendo seu tempo parar para ouvir um cidadão desse. Está perdendo seu tempo. Por quê? Porque Deus aborrece isso. Se Deus aborrece, irmão, para que eu vou entrar nisso? E cito até nome mesmo. Eu estou falando aqui do fulano de tal e parece assim a coisa. Aí daqui a pouco grava o vídeo e diz assim, resposta para o fulano. E o outro grava outra, resposta do fulano para a resposta do fulano. E começa, pelo amor de Deus, parecendo... Como é que chama aquela mulher sem vergonha? Como é que fala aquilo? Parecendo briga de quenga, hein? Pelo amor de Deus. Misericórdia. Eu nem comento, as pessoas falam mal da gente. Claro, cada um dá o que tem. A pessoa vai te criticar? Vai, o que ela tem? É o que ela tem, aquilo. E quem é que critica? Quem critica é quem desonra. E quem desonra não tem Deus. Ou pelo menos não está andando com Ele. Porque quem está andando com Ele, Ele não vai desonrar. Pelo contrário, os que têm o temor do Senhor são acolhidos. Então tenha cuidado em quem você acredita, em quem você escolhe para poder, não sei, aí é contigo. Provérbios 19, para a gente poder terminar. Digam graças a Deus. Ai, Jesus. Provérbios 19. Já estou terminando. Versículo de número 23. Olha que coisa bonita esse aqui, ó. Esse Provérbios aqui. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor encaminha para a vida, e aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. Aleluia. Oi. Alguém está ouvindo aí? Tem alguém escutando aí? O que tem o temor do Senhor, ele estará de que forma? Satisfeito. Você sabe que hoje, por exemplo, o que acontece com muita gente, irmão? As pessoas ficam tão insatisfeitas com Deus, com a igreja, né? Insatisfeitas consigo mesma, que elas não param em lugar nenhum. Elas estão sempre procurando um lugar para ver se ali no lugar elas encontram uma coisa diferente. Mas qual é o problema? O problema é que está faltando o temor a Deus. O temor a Deus vai encaminhar a pessoa para a vida. Vai levar a pessoa a viver. E vai levar a pessoa a um estágio de satisfação. A satisfação emocional, a satisfação dos seus desejos, a satisfação espiritual, a tranquilidade, a paz, a harmonia, o amor, né? E além disso, ele diz... E não visitará nenhum mal. Nenhum mal vai ficar na vida daquele que tem o temor a Deus atormentando. O mal pode vir? Pode. Mas ficar ali atormentando, pastor, eu estou numa luta faz tempo, então tenha cuidado. Você precisa sair dessa luta. De que forma? Tendo temor a Deus. Se você tiver o temor a Deus, você não vai ter problema. Para a gente encerrar aqui, para fechar o caixote do cão, Provérbios 4. Não vou nem abrir na minha Bíblia, não, já vai abrir lá no teu. Versículo 24, por favor, Diego, põe aí para mim. Provérbios 4, 24. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Desvia de ti a tortuosidade da boca. Uma das coisas que faz a gente mais errar é a língua.
Irmão, tem hora que a língua coça para falar dos outros. Para falar da gente, eu não tenho isso não, eu sou santo, eu sou de Deus. Mas Ele está nos dizendo, desvia. Ou seja, tem alguém que é torto de boca? Não é, pastor, não sou eu não. Mas tem alguém que você convive que é torto de boca? Que só chega perto de você para falar mal dos outros? Corta. Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Porque daqui a pouco você estará colhendo colheita dos outros. Desvia. Esse é o conselho do Espírito Santo que nos diz: tira, alonga, afasta, sai fora. Eu já tive pessoas que eu já cheguei com elas e falei: olha, fulano, eu não ando com você mais não. Por quê? Porque você é encrenqueiro. Você cria confusão com todo mundo, você fala mal de todo mundo. No meu caso, ele também era pastor. No meu caso, eu sou pastor. Se você não se importa com a sua reputação, porque os caras já não respeitam a gente se esforçando para fazer o que é certo. A gente ainda fica fazendo essa desgraça ainda. Se você não se importa, mas rapaz, uma hora dessa, uma pessoa dessa assiste a nossa programação na televisão e diz assim: olha, esse pastor eu conheço. Pastor, isso é pastor? De pastor isso não tem nada. Isso é um sem vergonha. Esse camarada é assim, assim, assado. Deus o livre, irmão. E olha aí como é que vai. O caminho de Deus é blasfemado por nossa causa. A palavra de Deus é colocada em descrédito por causa das nossas atitudes. Então, por que Tiago, por que Salomão está dizendo: alonga de ti a tortuosidade da sua boca? Se é você, para. Se é alguém que vem para poder inflamar você, e você também começar a falar, sai fora. Porque isso pega. Sabe por que pega? Eu morei no Rio 5 anos e meio e eu acabei pegando um sotaque carioca. Então ficou mineiro carioquês. Agora eu estou aqui há 14, 15 anos. Agora eu já não... Quase 15, né? Eu já não falo mais nem... No Rio eu chamava de irmão. Agora não é irmão, agora é mano. Por quê? Porque isso pega. Só não posso pegar a égua. Quando eu viajo com a galera daqui, eu já aviso as pessoas: olha, vocês não se importam, tem umas expressões assim que eles fazem, é normal lá, né? Uma delas, por exemplo, é égua. O que é isso, pastor? Está amarrado? Não, calma. Tem um Pará de Elite, você já viu o Pará de Elite, como é que é? Hã? Não? O Pará de Elite não fala égua, irmão. Eu descobri isso aqui, tem um Pará de Elite aqui. O que eles falam? Eras fulano. Que é para mudar, né, o tom. Esse é o de Elite. Eras, que é isso? Agora, o outro popular, né, o que não é da Elite, égua! Não, irmão, não. Aí eu não posso, isso aí não. Mas você vai convivendo, você já vai pegando, né, as coisas. Né? Outro dia eu estava aqui, abra sua Bíblia, capítulo 3. Uma irmã. 13, pastor? 3. Ah, não, peraí, pastor. Ó, pastor, 3 aqui no Pará, assim, tem que chiar. 3. Então tem algumas coisas assim que eu já falo chiando, né, irmão? Aí juntou mineirês, carioquês, paraês. Vira uma coisa. Isso pega, irmão, é a mesma coisa. Se você ficar escutando torto de boca, se você ficar ouvindo pessoas assim, você vai se tornar igual a elas. Então o que você faz?
Coloquei arroz no fogo, fulano, precisa ir lá dar uma olhada. Sai fora. Sai fora. Por quê? Porque senão você vai começar a falar igual aquela pessoa. Você vai ter problema.